Tem líder que tenta empurrar a equipe para ação, mas sem entender o que de fato move cada um. E você, sabe o que realmente motiva as pessoas que lidera? Olá, líder! Olá, gestor! Ricardo Malê aqui. Bem, no episódio anterior, eu aprofundei a primeira camada dessa série, os valores, e mostrei porque muitos conflitos que parecem comportamentais começam, na verdade, num nível mais profundo. A partir daqui, nós seguimos avançando nessa sequência, porque cada episódio está explorando uma camada desse entendimento sobre pessoas e liderança. Então, se você chegou agora, eu recomendo veementemente que comece pelo episódio chamado Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Ele funciona como uma porta de entrada para toda essa série aqui, tá bom? E depois disso, vale seguir na ordem, né? Porque uma camada ajuda a entender a outra melhor. Hoje, nós vamos aqui falar da segunda camada, motivações. E esse tema é muito importante porque existe um erro bastante comum na liderança. O líder olha para a equipe, percebe oscilação, apatia, queda de energia, falta de iniciativa e conclui rápido demais que está faltando é motivação. Só que antes de dizer isso, vale a pena uma pergunta mais séria. O que afinal está movendo esta pessoa por dentro? Porque nem toda falta de energia é preguiça, nem toda oscilação é desinteresse, nem toda resistência significa má vontade. Às vezes, o líder está tentando empurrar alguém que já não encontra sentido. Em outras situações, está oferecendo estímulo errado. E há momentos em que ele até acerta no incentivo, mas acerta para a pessoa errada. Pensa aqui numa cena bem simples, tá? Ó, um gerente aí de vendas, consegue verba para aumentar salários e distribuir bônus por desempenho. Sensacional, né? Parece aí que todo mundo vai ficar motivadaço. No começo, parece que deu certo. A equipe vai vibrar, vai entregar mais. Alguns até demonstram entusiasmo de um jeito que antes não aparecia. Só que algumas semanas depois, o ânimo cai de novo. A energia esfria, o interesse diminui e o líder fica sem entender o que aconteceu. Muita gente viu isso acontecer já na prática, né? É bastante comum. Ora, se entrou mais dinheiro, por que o envolvimento não se sustentou? Bem, porque dinheiro pode ter valor, claro, muita gente vai ser movida, né, por um ganho maior, mas não move todo mundo da mesma forma, nem sustenta o engajamento de todo mundo pelo mesmo tempo. Esse é um ponto central. Nem todo mundo se move pelo mesmo combustível. Tem gente que responde muito a desafio, tem gente que precisa de segurança para render bem. Outras pessoas se mobilizam por crescimento, reconhecimento, pertencimento, autonomia, aprendizado, propósito. Por isso, quando o líder tenta motivar toda a equipe do mesmo jeito, ele quase sempre se frustra. Ele parte da suposição de que aquilo que faria sentido para ele deveria fazer sentido também para os outros. Só que não funciona assim. Cada pessoa tem um combustível diferente. E além disso, esse combustível muda ao longo do tempo. O que move um profissional aí no início da carreira pode não ser a mesma coisa que move alguns anos depois. O que mobiliza alguém num momento de expansão pode mudar completamente quando essa pessoa entra numa fase em que precisa de mais estabilidade, mais segurança ou mais reorganização interna. Então, motivação não é algo que o líder deveria tratar como uma fórmula. Motivação é leitura. Agora, vale abrir um pouco mais essa ideia, tá? Quando eu falo em motivação, eu não estou falando só de entusiasmo, também não estou falando apenas de empolgação, e muito menos de discurso animado. Para mim, motivação tem a ver com movimento.
Tem a ver com aquilo que a pessoa percebe como valioso e, por isso, passa a buscar sustentar, proteger ou conquistar. Muita motivação humana nasce desse encontro entre um bem que a pessoa deseja e um mal que ela tenta evitar. Por exemplo, ela quer crescer, mas também não quer ficar para trás. Ela quer reconhecimento, mas também não quer ser ignorada. Quer segurança, mas também não quer se desorganizar. Quer autonomia, mas não quer viver sob controle excessivo. Percebe? A motivação não costuma vir de um lugar simples, ela quase sempre envolve busca e proteção ao mesmo tempo. E isso muda muito a forma como o líder deveria interpretar a equipe. Porque o erro mais comum está justamente aqui. O líder vê comportamento e conclui rápido demais a causa. Uma pessoa fica calada na reunião e ele pensa: ó, falta iniciativa. Outra questiona demais e a conclusão já vem: resistência. Uma terceira pede mais orientação e ele já entende como dependência. Só que o mesmo comportamento pode nascer de causas muito diferentes. Por exemplo, aí, ó, silêncio pode ser insegurança, pode ser prudência, pode ser medo de errar, falta de pertencimento, pode ser até desengajamento, claro. Mas não dá para concluir isso sem leitura. O questionamento também pode significar muitas coisas. Ó, pode ser defesa, pode ser necessidade de clareza, pode ser zelo, pode ser aí uma inteligência crítica, pode ser medo. Então o ponto não é apenas olhar o que a pessoa faz, é aprender a perguntar o que pode estar movendo aquilo. E aqui entra outro erro que aparece demais na liderança: chamar de preguiça aquilo que na verdade é outra coisa. Às vezes é preguiça, claro. Existe preguiça, mas nem sempre. Pode ser sobrecarga, pode ser confusão, pode ser medo de falhar, pode ser falta de sentido, pode ser um desgaste acumulado, pode ser até uma tentativa ruim de autoproteção. Quando o líder lê tudo pelo pior rótulo, ele cobra mal. E a cobrança mal calibrada costuma piorar exatamente aquilo que ele queria resolver. Por isso, esse tema não pode ficar no campo da impressão superficial. O líder pode aprender a observar melhor o que anima, o que esfria, o que sustenta o esforço e o que faz a pessoa perder o vínculo com a tarefa. No meu curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança, eu aprofundo justamente esse tipo de leitura prática para ajudar você a não depender apenas de impressão e conseguir intervir com mais clareza antes que o desgaste aumente. Agora, tem uma parte desse assunto que eu considero ainda mais importante. A motivação não está só na equipe. Ela também está no líder, ela está em você. Você também lidera a partir daquilo que busca, daquilo que teme e daquilo que tenta preservar. Há líderes muito movidos por resultados. Outros são movidos por aprovação, outros por controle ou por responsabilidade, outros por competência. E isso influencia muito a forma como você interpreta as pessoas, como você cobra, delega, corrige e até o tipo de virtude que admira mais depressa na equipe. Quando o líder não conhece minimamente aquilo que o move, ele corre o risco de projetar nos outros a própria lógica interna. E aí nasce outra confusão. Ele passa a achar que aquilo que o mobiliza deveria mobilizar todo mundo também. Mas uma equipe é formada de pessoas diferentes, em momentos diferentes, com histórias diferentes e necessidades bem diferentes. Por isso, motivação exige leitura individual. E eu gosto aqui de uma metáfora simples para explicar isso. Pensa aí numa frota de veículos. Alguns são carros de corrida, né, aqueles que gostam de desafio, velocidade, superação. Outros se parecem mais com caminhões,
que funcionam melhor com constância, estabilidade, previsibilidade. Há também aqueles que lembram uma moto, né, uma motocicleta, mas são mais ágeis, mais inventivos, são pessoas que precisam de mais liberdade para render bem. Todos podem chegar ao destino, mas não com o mesmo combustível, nem com a mesma condução. Quando o líder tenta abastecer todo mundo da mesma forma, inevitavelmente alguns vão ficar pelo caminho. Então a pergunta prática é a seguinte: como o líder começa a perceber melhor a motivação de alguém? Uma primeira pista está em onde a pessoa ganha energia. Em que tipo de tarefa ela se envolve mais, quando demonstra mais presença, em que contexto aparece mais iniciativa. Outra pista importante está no tipo de frustração que mais pesa. Tem gente que sofre muito quando não é reconhecida, na verdade. Tem gente que desanima quando não enxerga crescimento. Tem gente que se fecha quando perde a sua autonomia. Tem gente que se desorganiza quando sente instabilidade demais. Tudo isso vai mostrando que está em jogo. E aqui entra um movimento que poucos líderes fazem bem. Perguntar de forma mais direta: o que faz esse trabalho valer a pena para você? Olha que pergunta legal. O que faz esse trabalho valer a pena para você? Em que tipo de atividade você sente mais vontade de se envolver? O que mais te anima aqui dentro? O que mais te desconecta? Esse tipo de pergunta não resolve tudo, claro, mas abre uma porta que muitos líderes nunca tentaram abrir. E tem outro cuidado importante. Nem sempre as pessoas revelam isso em grupo. Muita coisa só aparece aí numa conversa mais reservada, mais honesta, mais madura. Por isso, motivação também pede escuta, não apenas observação. Agora, se eu tivesse aqui que resumir esse episódio para você numa frase, eu te diria o seguinte: não tente motivar todos do mesmo jeito. Descubra o que realmente importa para cada pessoa e ajuste a sua liderança a isso. Perceba como isso muda a forma de liderar. O líder deixa de empurrar estímulos genéricos e passa a desenvolver leitura. Sai da experiência simplista de que salário, cobrança ou discurso motivacional vão resolver tudo e começa a prestar atenção no que realmente move aquela pessoa por dentro. Isso não torna a liderança mais complicada, torna a liderança mais precisa. E olha como isso nos leva ao próximo passo. Mesmo quando duas pessoas têm motivações parecidas, isso não significa que vão reagir do mesmo jeito à pressão, ao reconhecimento, à frustração ou ao ambiente. É justamente aí que entra a próxima camada: emoções. Porque motivação ajuda a entender o que move. Já a emoção ajuda a perceber como a pessoa está vivendo aquilo por dentro, no contexto real do trabalho. Esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Então, mais uma vez, se você entrou agora nessa série, volte ao episódio chamado Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança e acompanhe a sequência desde o início. Isso vai ajudar você a enxergar melhor o todo e tirar mais proveito de cada camada. E, se esse conteúdo fez você perceber que talvez ainda conheça pouco o que realmente move as pessoas aí da tua equipe, visite o meu site, ricardomalet.com, ricardo.mallet.com e conheça o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Basta clicar no menu superior onde diz Cursos Online e selecionar Entenda de Pessoas. Lá eu aprofundo essas camadas de forma organizada, prática e aplicável para ajudar você a enxergar melhor as pessoas e liderar com mais clareza, mais consciência e mais confiança. Um grande abraço, obrigado por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.